Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Mancast, mais um episódio, estamos aí de volta depois de um longo inverno, mas de volta. Agora dessa vez com o nosso amigo e conhecido Eugênio. Sou eu. Prazer. Eugênio Neto. Prazer estar de volta, fiquei com saudade. Já estava com saudade, já? Já, faz mais de 6 meses que eu vi. Ou a gente tá sem convidado, ou o negócio tá feio, né? Pra trazer você de volta, né, bicho? Porque eu tenho meus caminhos, eu conheço as pessoas certas pra poder vir de novo. Mas pra fazer companhia pra você, a gente trouxe o nosso grande amigo aí, Tyler, nosso gerente de pré-venda da Manhinfo. Maravilha. Bem-vindo, Tyler. Obrigado pelo convite mais uma vez. Está sendo uma honra aqui falar um pouquinho com vocês. Uma honra ter uma presença VIP igual a sua, né? Conta um pouquinho. Tyler, vou perguntar primeiro de você, porque o Eugênio já todo mundo conhece. Perfeito. Conta um pouquinho de você, o que você faz na Manhinfo. Show de bola. Bom, pessoal, eu sou responsável pelo time de pré-vendas aqui na MAN, né? Já estou nessa área de integradores de solução há mais ou menos uns 5 ou 6 anos. E aqui na Manhinfo completo 3 anos de casa em janeiro do próximo ano, né? Então, tenho um pouquinho de conhecimento aí nas áreas de LAN e WLAN, né? Toda a parte de segurança e faço parte de desenvolvimento dos projetos aqui com o time de comercial, do B2B, e de Oi, de operadora. Então, trabalho ajudando o time comercial a executar as vendas com a parte técnica. Perfeito. E nosso amigo Eugênio, se apresente novamente, por gentileza. Vou me apresentar mais uma vez, porque houveram mudanças, né, desde a última vez que eu estive aqui. Muitas mudanças. Então. Da última vez que eu estive aqui, eu fazia parte do time de especialistas da Manhinfo, mais focado em WLAN, né, em redes Wi-Fi, para descomplicar um pouco aí esses termos técnicos que a gente usa. Agora continuo especialista, mas depois do convite do nosso digníssimo Adriano, apresentador desse podcast, agora eu também sou líder do time de especialistas aqui da Manhinfo. Tem muita gente boa aqui trabalhando com a gente, agora eu tenho a honra de fazer parte da gerência desse time. Legal. Que está desenvolvendo cada dia mais. E hoje nós vamos falar sobre um segmento da Manhinfo bem legal, um segmento muito desafiador para a gente, que é a parte de eventos. E estamos aqui com uns 2 caras que mais conhecem de evento na Manhinfo. Eu só conheço de ir só, né? Eu só conheço de ir. A gente tem bastante experiência, mas não somos só nós dois, né? Tem de forma alguma. Muita gente, a equipe é gigantesca. Sim. A gente está aqui representando essa equipe. Vou fazer a pergunta primeiro pro Tyler, né? Que ele é a primeira vez dele, né? Isso. Tyler, conta um pouco como que é a estrutura de eventos da Manhinfo, o que a gente faz, como que funciona. Dá um briefing aí. Legal. Cara, normalmente quando a gente fala de evento, a gente tá falando de um projeto extremamente grande e muito desafiador, né? Então, são eventos que a gente começa a planejar com vários meses de antecedência, né? Então, a gente basicamente entende quais são as demandas do cliente, entende quais são as necessidades da rede, né? Tudo que o cliente vai precisar. Volta aqui para dentro de casa, né? Senta aqui com o time de especialistas. O Eugênio é um cara que sempre me apoia, me ajuda muito nessa temática, né? E desenha o projeto como um todo, né? Desde do cabo de rede que vai ser passado, define até essas quantidades, né, desses itens, até a parte de licenciamento, definição do equipamento mais indicado, né, para ser usado no evento e tudo que a gente vai ter que ter de entregável, né, no evento em si. Entendi. Então, por exemplo, quando o cara chega para te precificar, entre aspas, ou fazer a pré-venda de evento, muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Justamente. Aí cabe ao time técnico, né, de pré-venda juntamente com o time de especialistas vir desenhando tudo aquilo que vai ser necessário para atender aquela expectativa que o cara tem sobre o evento que vai acontecer, né? Então você define, até mesmo pode ser um fabricante, sim, tipo de cabo de rede, se é fibra, se é cabo. Perfeito. E como a gente chega, né, nessa decisão, Eugênio? Você que é um cara que já, desde 2013, está fazendo evento. 2000 Guaraná com rolha. Nossa! Antes de responder essa pergunta, acho que cabe uma observação importante, que a gente aumentou nosso portfólio, né, de oferecimento, porque quando a gente trabalhava fazendo evento para grandes operadoras, a gente tinha um foco em entregar a rede Wi-Fi. Agora a gente ampliou esse leque. Agora a gente entrega a rede local, a gente entrega a parte de segurança, a parte de cabeamento, então, além do Wi-Fi, né, que é a grande especialidade que a gente tem, mas a gente ampliou, então agora a gente tem uma expertise muito maior.
E respondendo isso depende muito de várias coisas. Depende do orçamento que o cliente tem, depende do que ele quer entregar. Porque muitas vezes o cliente sabe o que ele quer, mas ele praticamente nunca sabe o que ele precisa. É aí que a gente entra. Para ver, às vezes eu consigo atender o que ele quer com equipamentos mais simples, sem precisar onerar aquele orçamento para aquele cliente. Algumas vezes o que ele quer realmente exige que a gente faça um investimento maior em equipamentos mais potentes, que vão exigir uma configuração mais robusta, que o equipamento mais simples não consegue. Então, às vezes, o orçamento é um pouquinho maior. Então, é aí que a gente entra, para definir o que o cliente precisa, que é para atender o que ele quer. Isso também conta, por exemplo, se o cliente quer que atenda público ou não queira que atenda público. Exato. Cara, um desafio, assim, na minha cabeça, eu fico pensando, cara, você vai num evento, tipo um evento gigante. Como você atende um público tão grande, cara? Então, a gente tem que dividir para conquistar, né? Como já dizia Napoleão. Esse é o segredo, porque a gente vai ter muito mais dispositivos de rede do que você teria numa rede pequena. Então, a gente tem que segmentar em pequenas partes de atendimento. Esse evento grande, vamos pegar alguns exemplos aí, né, Tyler? Eventos de música, onde você tem um público muito grande, espalhado por uma área muito grande. Como que você atende esse público? Você tem que dividir, você não vai, obviamente, né, não é um curral, né? Você não vai conseguir colocar as pessoas no espaço que você quer. Mas você tem que saber mais ou menos onde elas vão estar para distribuir os equipamentos de maneira uniforme naquelas áreas e saber como que eles se comportam. Aí que está o segredo, né? É aí que a gente entra com a nossa expertise. Nós sabemos como o equipamento se comporta, a configuração correta de fazer, para que ele atenda aquela área que ele está destinado de maneira excelente. E aí vão ter muitas áreas dessa. Conforme maior o evento, mais áreas a serem atendidas, maior a segmentação. Entendi. É assim que a gente consegue. E tem um negocinho que toda vez que a gente vai usar um Wi-Fi, alguma coisa, isso é uma coisa que acho que todo mundo deve perguntar, que é aquela bendita daquela tela que fala assim, preencha, não sei o que lá. Aquilo se chama Captive Portal. Ou Portal Captivo. Ou Portal Captivo, como você quiser. Agora, me conta, cara, qual que é a importância de ter um Captive Portal num evento ou em um Wi-Fi livre da vida, que seja? Uhum. Né? E qual a experiência? O que isso leva de positivo, cara? É importante porque o Captive Portal é uma portal de entrada onde quando o cliente conecta na rede Wi-Fi, já vai ser exibido automaticamente para ele no navegador ou do celular ou de qualquer dispositivo que ele estiver usando, para ele preencher algumas informações. A quantidade de informações varia de acordo com o cliente que está pedindo aquelas informações. E essas informações têm duas finalidades muito específicas. Podem ter outras, mas duas são primordiais. Atender à Lei Geral de Proteção dos Dados, então você precisa armazenar as informações de quem está usando aquela rede para uma possível auditoria no futuro, se for necessário. Você tem armazenado IP, MAC do dispositivo que conectou, os dados do usuário, nome, e-mail, telefone. Então isso, a lei prevê que quem está oferecendo aquela rede tem que ter armazenado e também pode ser usado como ferramenta de marketing, né, Tânia? Perfeito. Então, o pessoal consegue passar um pouquinho essa parte. Sim. Eu acho até que é interessante a gente incrementar aqui a fala do Eugênio, que o Wi-Fi hoje ele não é só uma ferramenta de conectividade, né? Ele é uma ferramenta que a gente propõe experiências diferentes para os usuários, né? Então, por exemplo, a gente consegue fazer várias coisas com o Captive Portal, além de simplesmente fazer captura de leads, né? Sim. De clientes. Então, por exemplo, a gente tem um cliente de evento que a gente fez há algum tempo atrás, que ele pegava os dados do cliente e quando estourava, né, aparecia para ele a tela do dispositivo, aparecia um vidinho de uma propaganda, né? Então, ele conseguia acionar também esses usuários para entender um pouco mais do produto, enfim, do que ele tem, né, do que ele oferece. Além de tudo isso, o portal Captivo, você pode disparar SMS, por exemplo, para os usuários para fazer algum tipo de comunicação com eles, né? Sim. Até mesmo com o WhatsApp, você acha? Até mesmo com o WhatsApp. É possível fazer. Como funciona isso? Ele é uma ferramenta de integração que a maioria dos Captive Portal tem hoje em dia, né? Que você consegue fazer um disparo para o WhatsApp do seu usuário, inclusive colocar vídeo, foto, uma mensagem totalmente customizada, né? E traz essa interação do usuário com quem está ofertando um tipo de produto, né? Então é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia. Então existem empresas específicas de Captive Portal que trabalham com isso, né? Tem. E a Manif é uma empresa que pode ofertar isso para os seus clientes, né? E a gente leva a empresa
De Captive Porta. Inclusive, Rafa da Zux, quero você aqui, hein? Não foge, não. Não, o Rafa é meu próximo convidado. O Leandro vai conseguir pra gente. Recado tá dado. Rafa tá milionário, ele não quer mais falar com a gente. E quando você coloca esse Captive Porta, você consegue pegar até mesmo a movimentação do cliente no evento? É possível isso ou não? Isso aí, inclusive, até sem Captive Porta. A gente consegue, com ferramentas especializadas dos fabricantes, a gente consegue fazer a triangulação e o que a gente chama de geolocalização. A gente consegue saber onde aquele dispositivo está a todo momento. Então, é óbvio, é o dispositivo e não a pessoa. Presume-se que o dispositivo está com a pessoa, óbvio, mas o dispositivo pode estar na mão de outra pessoa, mas enfim, é o dispositivo que a gente rastreia. Ele conectado ou não à rede Wi-Fi, isso é importante que se diga. Se ele estiver conectado à rede Wi-Fi, ele vai estar usufruindo do benefício da rede Wi-Fi, mas se ele não estiver conectado, ele também pode ser rastreado. É aquele história do probe. Isso, exatamente. Ele fica probeando, que é o dispositivo, o cliente, ele fica 10 vezes por segundo enviando uma mensagem na rede Wi-Fi, ou seja, pelo ar, procurando outras redes Wi-Fi além daquela que ele está conectado, ou mantendo a conexão com aquela que ele já tem. E aí, mesmo que ele não esteja conectado, ele fica mandando esses probes no ar. E aí os APs capturam esses probes. Quando mais do que um AP captura o mesmo probe que um único dispositivo liberou, eles conseguem triangular e saber onde que fisicamente aquele dispositivo se encontra. E aí aparece no mapa pra gente. Então eu consigo saber onde está todo mundo. E para isso tem que ter um desenho de rede de Wi-Fi diferente? Ou tem. Qualquer jeito que você distribuir os access points, os aparelhos, eles funcionam? Um pouquinho diferente. Quando a gente projeta uma rede Wi-Fi que não precisa de geolocalização, a gente tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 dispositivos de rede, ou seja, 2 access points cobrindo qualquer área daquele evento ou daquela empresa. Para que se o primeiro AP que estiver provendo um sinal mais forte, porventura falhar, o segundo cobre aquela área e consegue prover conectividade. Tá. Quando a gente fala de geolocalização, a recomendação é pelo menos 3 equipamentos. Tem que enxergar aquele dispositivo. Então ele aumenta um pouquinho a quantidade de APs, porque você tem que colocar access point nos cantos das áreas que você quer atender, para prover esse terceiro elemento. Além daqueles 2 que vão prover cobertura, um terceiro elemento para prover a triangulação melhor. Porque pelo menos 3 ou mais, né? Pelo menos 3 escutando já dá a localização muito precisa, tipo... Depende do fabricante, mas entre 1 e 2 a 3 metros, assim, ele consegue de precisão. Uma margem de erro muito pequena. Vocês devem estar adorando, porque eu não estou conseguindo nada aqui, né? Mas você nunca sabe. Mas está tudo bem. A gente tem assunto para falar durante dias aqui. Não tem problema. Agora me conta, cara, como que isso tudo é monitorado? Porque você coloca lá um monte de aparelho, um monte de cabo, um monte de switch, um firewall. Cara, você coloca uma pancada de coisa. Tá bom, e aí? Como que a gente monitora? Como a gente sabe se isso está funcionando, se não está funcionando? A gente hoje tem ferramentas, né, que fazem a monitoria da rede, né? Algumas estão atreladas a um tipo específico de fabricante, mas a gente tem algumas ferramentas que conseguem fazer a leitura e a varredura, né, da rede de N dispositivos diferentes, né? Mas, além de tudo isso, a gente tem que ter uma equipe capacitada também que consiga entender aquilo que a ferramenta está mostrando, né? Porque, basicamente, se a pessoa não tiver entendimento, é só uma tela, né? Mostrando alguns dados ali, né? Então, a capacidade da equipe que está fazendo a parte de monitoria é extremamente importante também, né? E a gente trabalha com uma equipe de monitoria bem grande, né? Nos eventos que a gente costuma fazer. Então, esse é um ponto bem importante. É importante também falar o nome dessa... equipe / local, Como chama? que é o NOC. O que significa NOC, isso? parece nhoque, mas não é. Não é nhoque? NOC. É Network Operation Center. Centro de Operação de Rede. Isso que eu ia falar. Então, é um nome simples, mas que representa muito. Que o NOC é o nome que se dá para aquela equipe, aquele local, onde o pessoal faz o que o Tarek acabou de falar, onde o pessoal fica monitorando todos os dispositivos, ver se eles estão funcionando, se eles apresentaram algum problema, se eles podem vir a apresentar algum problema. Quando a gente fala problema, não é defeito, só defeito, mas performance. Então a gente vê que o equipamento, olha, esse aqui está passando de 80% de consumo de memória. Daqui a pouco ele vai começar a dropar pacote. Dropar? Derrubar.
ao invés de conseguir encaminhar o pacote de todo mundo, alguns ele vai descartar. Entendi. E aí aquele que for descartado, que é aleatório... Acho que é drop de... Drop de Kids. Balinha. Bala. House. Mas o NOC é muito importante. O nosso NOC é muito grande, muita gente bem capacitada. Então, digamos assim, o cara tá lá, o time tá lá olhando o que tá acontecendo e prevendo o problema que pode vir a ocorrer. Exato. A gente tem um NOC que ele faz os dois papéis, de reativo e proativo. Né? Ele deu problema, ele atua, a gente tem equipe em campo para resolver problemas pontuais rapidamente, trocar equipamento, verificar um cabo, construir um cabo de novo, ou o proativo, que é quando a gente consegue verificar que alguma coisa pode vir a dar problema e a gente já toma alguma providência antes para minimizar isso. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta bem de leigo mesmo, cara. Existe um limite de gente que a gente pode atender no evento? O céu é o limite. Mas tá aí. Me explique como isso. Tem alguns fatores matemáticos e alguns fatores de... Como é que eu vou dizer? Não é de experiência, mas que já você traz uma história, um histórico de vários eventos, não só nossos, mas de eventos que muita gente já fez. Então a gente tem um histórico de que nem todas as pessoas vão estar utilizando a rede ao mesmo tempo. Entendi. E tudo varia de evento para evento, depende do público. Tem evento, que nem o evento de mídias sociais que a gente fez em Belo Horizonte, o foco era isso, era usar o Wi-Fi. Todo mundo estava usando o Wi-Fi e para fazer vídeo, para postar conteúdo no Instagram, no Facebook. Então, aquele era o foco do evento. Agora, se você vai, por exemplo, num outro evento, como numa arena esportiva, você tem as pessoas usando mais o Wi-Fi no intervalo, mas não durante o jogo, durante o evento esportivo. Então, você tem que dimensionar muito bem isso. Quantas pessoas vão usar? O público vai usar que tipo de aplicação? E aí a gente consegue ter o tamanho de um bolo e ver como é que a gente vai dividir esse bolo. Lembra? Eu falei? Dividir para conquistar. Então, quanto maior o evento, maior eu tenho que fazer essa capilaridade. E aí maior vai ser essa divisão. Mas eu tenho que saber o tamanho do bolo. Aí eu tenho que programar quanto de link WAN para poder sair todo esse tráfego, quantos access points para segurar essa quantidade de dispositivos conectados. Então, na verdade, a gente fala brincando, mas o céu é o limite. A gente vai aumentar a quantidade de dispositivos de acordo com a necessidade e com critério. Não é só colocar um monte de access point lá que aí vai piorar. É aí que é a mágica, né? Entendi. Eu acho que tem uma coisa legal para falar desse evento de influenciador lá que a gente fez em Belo Horizonte, que como era um público muito específico e que criava conteúdo o tempo todo, uma das informações que a gente conseguiu ter lá, por exemplo, com base nas ferramentas de analítica que a gente tinha, é que 95% dos equipamentos que eram usados naquela rede eram iPhones, por exemplo. Então, a gente consegue ter esse nível de detalhe num evento, né? Sim. Uma outra coisa legal que a gente fez lá, que pra gente foi o ápice, pelo menos pra mim, né, da preocupação e que deu tudo certo, é que a maior parte dos ingressos que foram vendidos, né, pro próximo ano de evento foram feitos através de um QR Code que estava aparecendo numa tela. Tipo online. Online, 100%. Galera conectada, falou, conecta aqui, quem quiser comprar. Então a gente tinha lá 4.000 pessoas sentadas numa arena com o QR Code apontado lá e todo mundo precisava fazer a leitura e a internet precisava funcionar. Foi o limite de conexão que teve? Foram 4.000 e alguma coisa, né, gente? Simultâneos. Foi o pico. Foi o pico. De usuários simultâneos. Tá. A gente tem muita gente conectada. O evento com 10 mil pessoas vai ter, sei lá, 6 mil conectados, 2 mil usando ao mesmo tempo. Porque o que importa é que está usando ao mesmo tempo. Uhum. Eles que estão consumindo banda. Quem está só conectado não está consumindo. Então, aquele momento a gente teve mais de 4 mil consumindo ao mesmo tempo. E aí que é o grande desafio, né? Sim. Poder fazer todo mundo funcionar ao mesmo tempo. E deu certo. Legal. Eugênio, uma pergunta. Você já falou que é um veterano de eventos. Qual foi a maior transmissão que você fez de Wi-Fi em um evento? Quantas pessoas? Você tem isso ainda na cabeça? Tem. De usuários, o recorde é de um evento só. Todas as perguntas relacionadas... É do mesmo evento? Do mesmo evento. Maior quantidade de pessoas conectadas, maior público atendido e maior quantidade de pessoas conectadas e transmitindo simultaneamente. Eu falei, é aí que mora o nosso foco, a quantidade de pessoas simultaneamente transmitindo. Foi no evento de música de 2019 que a gente fez,
lá no Rio de Janeiro. Achei que tinha sido no de games, você acredita? Não, porque o evento de música tinha muito mais gente. E O atendimento era para o público, então eu tive mais de 30 mil conexões simultâneas. E foi o maior até então. O de games houve muito tráfego, porque o foco também era diferente do que o evento de música. Mas pela quantidade de pessoas que tinha no evento de música, ele bateu. Ele foi muito mais do que o de games. 30 mil conexões simultâneas. Gente, hein? É gente. É muita gente. É uma cidade pequena. É aquilo que eu falo. Se você vai num local que a rede Wi-Fi não funciona bem, você não usa. Então, passa-se a impressão, às vezes, proprietário daquele evento, daquele local, de que a rede Wi-Fi não é boa porque realmente lá não funciona e ninguém usa. Ninguém usa o rede Wi-Fi, mas é a questão do ovo da galinha, né? O que veio primeiro? A rede Wi-Fi é ruim, ninguém usa, ou ninguém usa porque ela é ruim? Enfim, a partir do momento que você prover uma rede Wi-Fi de qualidade, todo mundo quer usar. E aí hoje a gente tem redes 4G, 5G muito boas espalhadas por aí. Isso de vez em quando é um local de atendimento muito bom da rede LTE, às vezes as pessoas não usam o Wi-Fi porque o LTE está muito bom. Porque não quer preencher cadastro. E tipo, o LTE ela já saiu de casa com ele funcionando, né? Entendi. Já é a rede 4G da operadora dele. Se continuar funcionando para onde ela foi, ela normalmente não entra no Wi-Fi. A não ser que tenha um apelo, né? Por exemplo, um evento que faz você se conectar para ter mais informações, receber informações do evento via WhatsApp, senão ele não conecta. Agora, se não funciona o LTE, ele conecta. E aí, quanto mais a rede é boa, mais as pessoas usam. E mais eles consomem da própria rede Wi-Fi. Então, se ela não for boa o suficiente e escalável, uma hora ela vai travar e vai passar a ser ruim. E aí que a gente não pode deixar acontecer. Então, é muito complicado. Xadrez. Como dizia um ex-professor meu, é capcioso. Você fornece uma rede boa, todo mundo usa, e aí você tem que manter ela boa, mesmo com muita gente usando. Cara, nesse caso de 2017, fiquei curioso agora. Eu lembro desse evento, óbvio que eu estava aqui na MAN, a gente trabalhou junto nesse evento, mas eu não lembro. Quantos APs a gente... De 2019, né? Foram 620 AP. 3 redes diferentes. Uma rede para o público. Quando eu falo 3 redes diferentes, nós optamos por segmentar fisicamente a Access Point para atender 3 áreas diferentes. Você não criou nomes diferentes, que é o tal do SSID? SSID. Tinham SSIDs diferentes, mas a segmentação física também ajudou a gente manter a rede mais limpa. Então eu tinha uma rede muito grande, com mais de 400 APs para o público, mais uma outra com em torno de 100 e alguma coisa de APs para o staff, que era para o pessoal que trabalhava para o evento, então era nos bastidores. Então ali entrava camarim dos músicos, entrava área de venda de bebida, de comida, área de logística. E eu tinha mais em torno de 100 access points para atender o business to business, que era os clientes do evento, né? Os patrocinadores. Então, quem vendia bebida, quem vendia comida, então eu tinha APs nos estandes deles. Então eram 3 redes separadas, que ficou mais fácil para a gente atender, e apesar que aumentou um pouquinho o número de APs. Né? Alguns quilômetros de cabo e fibra. Muitos quilômetros, mas muitos quilômetros mesmo. Nesse último evento que a gente fez agora, né, um evento também de música, né, o maior do estado de São Paulo, no mês de setembro, a gente está falando de mais de 100 mil metros de cabo de rede que a gente passou. Então, é muito cabo. É muito cabo. A gente... 400 e poucos APs. 400 e poucos APs. Nesse último agora? Nesse último agora, de 2023. São Paulo? De São Paulo. Você não pode falar o nome? Não posso falar o nome. Para um bom entendedor, um pinga é uma letra, né, pessoal? Mas aí esse a gente não entregou público. Esse não, foi só uma parte do time de back-office. Você que fez a pré-venda desse evento, né? Então me conta um pouco qual foi o desafio. Cara, o maior desafio, pelo menos para mim, foi conseguir efetuar a compra de tudo que a gente precisaria de material e fazer o levantamento de todos os equipamentos e implantar o projeto em tempo hábil. Porque esse evento aconteceu no autódromo, né, de Interlagos, é um ambiente gigantesco, né, por isso essa quantidade absurda de cabo que a gente usou. E a gente precisava implantar esse projeto em 45 dias, né? Então, voltando lá como o Eugênio falou, ninguém faz nada sozinho, né?
A gente elaborou todo o projeto, desenhou todo o projeto, passou para o time de operação fazer a implantação em si desse projeto. Então nós tínhamos um time gigante lá de pessoas fazendo a passagem dos cabeamentos, a fixação dos access points. E a gente brinca que nessas épocas de evento todo mundo vira técnico de campo, né? Eu sei. Eu postei você mais que ninguém. Eu postei foto nas redes sociais lá, eu de capacete configurando, né? Ajudando hoje a configurar AP debaixo das estruturas metálicas lá que precisava. Quantas pessoas a gente teve lá, simultâneo, A gente teve 30 pessoas mais ou menos trabalhando. Ao mesmo tempo. Bastante gente. Fora o pessoal do cable. Fora o pessoal de cabeamento. É muita gente mesmo ali. Então todo mundo vira técnico de campo. Eu fiquei sabendo que batendo com o pessoal do cable, tudo dava 80 pessoas. Mais ou muita menos. gente. Mais ou menos. Sim. Porque no começo o pessoal de cable teve que fazer tudo muito rápido. E aí tiveram que fazer... 9 mulheres tiveram que fazer o filho em um mês. Tiveram que dar um jeito lá. Eu adoro esse exemplo do gênio, cara. Deram um jeito. Conseguiram, não sei como, mas Nunca ouvi isso. Juro. Isso normalmente eu falo para meus clientes quando eles querem acelerar alguma coisa. Eu falo ao contrário. Eu falei, gente, 9 mulheres não faz um filho num mês. Mas fez. Lá fez. Fez. Mas não conta com os clientes. E aí, esse evento teve Wi-Fi para a imprensa? Como que é? Sim, uma coisa que é legal compartilhar também é que roda tráfego bem crítico, né, em cima das redes que a gente usa, né? Então, por exemplo, tinha tráfego do palco, né, do maior palco lá que tinha no evento, do show em si, né, passando por dentro da rede que a gente desenhou. Então, às vezes, os projetos que a gente faz são projetos robustos e que conseguem atender qualquer tipo de público e tamanho de evento, né? Então, isso é algo muito interessante. Então, se alguém quiser fazer um evento, pode confiar em você. Conta com a gente. Você é o cara que a melhor empresa do país para fazer isso é a Manhifo. Cara, e... Beleza, a gente chegou lá no evento. Como que eu vou saber onde pôr o AP, cara? Isso é muito louco, né? Beleza, chegamos lá no Expo Minas, por exemplo. Beleza, é gigante lá. Eu tive lá, é gigante. No Expo Minas a gente teve uma coisa muito boa que normalmente a gente não tem em eventos, né? Que o cliente ele pôde disponibilizar para a gente as plantas, enfim, tudo que a gente precisava de informação para poder desenhar o projeto e pôr os equipamentos exatamente onde a gente queria colocar, né? Então a gente fez um estudo que a gente chama de site survey preditivo, né? Aí, e também com a vistoria, que hoje ele foi lá, né, localmente ele pode falar até melhor do que eu, mas ele conseguiu ter a visibilidade de onde efetivamente precisava ser colocados os equipamentos e qual tipo de equipamento colocar em cada lugar, né, gente? Sim. Com o site survey a gente consegue definir de acordo... Primeiro, antes de tudo, é o questionário com o cliente, né? É o que ele quer, para eu decidir o que ele precisa. E aí a gente vai, em cima da planta, posicionar os equipamentos de acordo com a necessidade, porque muda o tipo de equipamento, e alguns access points têm antenas que irradiam em 360 graus, outros antenas que fazem um ângulo de 120, que dessa forma ele vai perder um pouco de amplitude, mas ele vai conseguir focar a energia numa direção. Então, às vezes, se o AP vai ficar muito alto, é bom esse que joga o sinal para o chão com mais energia, com mais força. Então, dependendo do ambiente, a gente vai mudar o equipamento que a gente vai usar e vai mudar a configuração. Porém, contudo, todavia, como nem tudo são flores, muitas vezes eu chego no local e vou falar com o pessoal de infraestrutura e falar, eu preciso do AP aqui. Ele vai falar, aqui não pode. Aí eu vou falar, por que não pode? Porque eu não consigo chegar lá, porque não pode passar cabo por ali, porque o cliente vai colocar uma cenografia que você não pode pôr. Então eu sempre tenho que ter o plano A, o plano B, o plano C. E aí, vou dar um exemplo muito rápido aqui, que já houve em festivais, que eu queria colocar o access point no teto da tenda. Lá não pode, é muito alto, eu não consigo, tá bom. Então eu vou mudar o AP e vou colocar ele na parede, radiando o sinal para o meio, ok? Na parede também não pode. Mas por que não pode na parede? Lá é alto, mas na parede vai ficar 3 metros de altura. Não, porque a cenógrafa não deixa. Aí eu tive que colocar por baixo do tablado de madeira. Eu coloquei os APs na estrutura de montagem da tenda, para o sinal vir por baixo. Então eu tenho que colocar o AP virado para cima, que é contra a natureza dele, né? Que a gente tem que colocar ele virado para baixo. Eu tive que colocar por baixo, virado para cima, e o sinal ficou mais fraco, porque tinha que atravessar o tablado de madeira e a energia é bastante absorvida. Mas era meu plano C. Eu falei pro cara, olha, vamos ter um sinal um pouco comprometido, mas vai funcionar. Tudo bem? Ele topou e funcionou. Mas poderia ter ficado muito melhor. Mas eles não, você vê, eles não queriam. Lá não posso, aqui não posso.
Então eu tenho sempre que ter um monte de carta na manga. Isso você deixa meio engatilhado sempre no site survey. É isso, sempre no site survey. Se não fizer o site survey, a gente corre o risco de não responder essas perguntas que a gente ainda não fez. Esse é meu mantra, um dos, né? Eu tenho vários mantras. Um deles é... Mas da mulher é espetacular. Não, eu vou escrever não vou esquecer nunca mais. Eu vou escrever um livro disso um dia. Nunca mais. Não, eu tenho potencial para ser escritor e eu nem sabia. Eu concordo. Essa parte que, se você não vai no local, você não responde as perguntas que não foram feitas ainda. Isso eu li num livro e eu achei muito interessante. Porque você, com a planta na mão, é uma coisa. Mas quando você está no local, você vê a altura de pé direito, coisas que se movimentam. Então, você precisa ir lá para fazer o site survey. É importantíssimo essa parte. E tem um site survey que você vai andando, como que é isso? A gente vai andando em vários tipos, mas o que a gente mais faz é você pega um notebook, ele vai ter uma placa específica e um software específico no notebook. Certo. E aí você vai, com esse software e placa específico, escanear o local que você pretende cobrir com o Wi-Fi. Aí você pode estar fazendo isso com um access point que você levou para um ambiente onde não tem a rede Wi-Fi, ou você pode estar escaneando uma rede que já existe. E aí, com o mesmo equipamento, com o mesmo critério, você vai avaliar o que tem ali para ver se você vai propor mudanças. Então a gente faz retrofit de rede Wi-Fi, então a gente vai mudar o que existe, atualizar, muitas vezes aumentar, e também a gente faz rede Wi-Fi em greenfield, né, do zero. Não tem nada instalado, e a gente vai lá avaliar o ambiente para poder fazer uma nova instalação. Independente do tamanho do ambiente? Independente do tamanho do ambiente, independente de que tipo de ambiente. A gente já tem experiência de ter feito em plataforma de petróleo. Nossa, se eu for falar aqui, vai a noite inteira. Então vamos lá. Plataforma de petróleo, estádio de futebol, usina hidrelétrica, mina de extração de minério de ferro. Isso para falar os mais agressivos, né? Agora, prédio comercial, eventos, arenas de evento, palcos. Prédio comercial não tem nem graça para você mais. Prédio comercial não traz desafio. Mas a gente já fez bastante, né? Sim. Então, como eu gosto, o nosso digníssimo apresentador sabe que eu adoro me enfiar no meio das coisas mais esquisitas que quase existe. Nada. Ir para a Amazônia, ir para lugares longínquos e inóspitos, né? Inóspitos. Quanto mais inóspito, pior. Ou como minha esposa disse, quanto maior a chance de você morrer, mais você quer ir. E aí eu vou me meter nesses negócios, então eu já peguei muito local. Difícil de fazer o trabalho, mas depois que sai bem feito, cara, é muito gratificante. Legal. E o que é esse tal de mapa de calor? Bom, mapa de calor... Põe em isqueiro o negócio? Esquenta. Fica de uma corzinha bonita lá, parece fogo. O mapa de calor é um nome bonitinho que se deu para a representação gráfica com cores dos níveis de sinal, intensidade de sinal de um sinal Wi-Fi. Então a primeira leitura que você faz, você pode fazer várias leituras, mas a primeira é a intensidade de sinal. Quanto mais intenso, ou seja, quanto mais forte, melhor a qualidade da comunicação entre o dispositivo cliente e o access point. Então o mapa de calor, ele vai, através de cores, representando os níveis de sinal do mais forte até o mais fraco. Via de regra, você pode mudar as cores se você quiser, nos vários softwares diferentes. Mas via de regra, o mais forte é ali perto do verde, o azul, na verdade, é o mais forte, depois vai ficando verde, amarelo, laranja, e aí do amarelinho mais fraquinho em diante, o sinal já começa a ficar fraco até ficar cinza. Mas você pode inverter isso, você pode falar, não, eu quero que o vermelho seja mais forte. Entendi. Não, é uma representação gráfica. Aí, com cores é muito mais fácil. O ser humano lida muito melhor com essa informação. Se fosse só numérico, ia ficar mais difícil a leitura. Com certeza. Quando você vê cores, fica mais fácil. Então, essa representação visual é um mapa de calor. Porque com tudo isso... não tem nada de calor. Não tem? Não, nada de calor. E com tudo isso, você define aonde vai pôr o AP, qual vai ser o AP, qual que é o modelo do AP, quantos APs serão. Isso. Faz esse bolo todo. O ângulo do AP, que ele vai ser instalado, porque os APs que têm energia focada, eles têm ângulo, que você tem que colocar no ângulo certo. Porque como ele foca a energia, vai que como se fosse uma lanterna.
Então você tem que focar a energia, porque se você focar para um lado, ela vai iluminar uma área que não te interessa. Sim. E tem APs que parecem um lustre, que irradia em 360, que também é importante saber onde você vai posicionar. Então, além de quantidade, modelo, potência, canal, você também tem ângulos de posicionamento dos APs, dentre um monte de outras variáveis que entram nessa equação. E aí a gente vai definindo o AP e a rede de fora para dentro, basicamente, né? Então, define o AP, define o tipo de cabeamento, a quantidade dos pontos, o modelo de switch que atende, se tem a vantagem suficiente para atender todos os equipamentos que vão estar ligados na rede. Entendi. Como vai ser o uplink entre os equipamentos, o modelo de switch core, qual vai ser o firewall. Então, todas essas definições são feitas antes de ir para campo efetivamente e implantar um projeto, né? E são informações e definições que são de extrema importância para que a gente tenha um projeto 100% e o cliente fique satisfeito com o que a gente está fazendo. E no fim disso tudo, trabalho de meses, 4, 5 dias. Às vezes menos, né? Recolhe tudo. Às vezes 2 dias, você acaba tudo, recolhe tudo. Cara, e qual que é o maior desafio de você montar um evento como esse de música que teve? Tem muita mudança no meio do jogo, aí fala, eu imaginei isso, mas agora chegou aquilo. O que vocês contam aí de casos interessantes? Vamos fazer um ping-pong. Eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho. Fechou. Isso. Eu vou falar mais ou menos aquilo que mais me traz complexidade. Eu já comentei, que é a parte do pessoal não me deixar colocar os access points onde eu quero. Então eu sempre tenho que ter planos alternativos. Outra é a mudança no meio do caminho. Então, vamos pegar esse festival que tivemos recente. Tinha uma área muito grande, onde eu já tinha um mapa de onde o pessoal ia ficar, a área de imprensa. Eram 300 pessoas na área de imprensa. Eu tinha a disposição das mesas. E com essa disposição das mesas, eu projetei a rede Wi-Fi para atender aquela disposição. No meio do caminho, eles mudaram tudo. Então, mudaram até o ambiente, né? Tiraram o pessoal dali, jogaram para outro lugar e mudaram toda a disposição da mesa. Eu olhei e falei, pô, vou ter que fazer tudo de novo. Porque se eu tenho uma determinada área, metragem quadrada, e naquela metragem quadrada eu ter 50 pessoas usando aplicações simples, eu vou ter, por exemplo, vamos hipoteticamente 10 access points. Se eu pegar nessa mesma metragem quadrada, né, e colocar 300 pessoas usando aplicações que exigem mais, talvez 10 access points, mas nunca vai ser suficiente. Vai ter que ser 20, por exemplo. Então, se eu projetei 20 para cá e os caras tiraram a galera daqui e colocaram para cá, eu vou ter que fazer toda uma mudança. E isso é uma das coisas que mais impacta. E você? Eu posso falar que eventos são vivos, né? A gente planeja o evento em si, chega na hora da execução em si, às vezes o cliente fala assim, cara, eu preciso de mais um access point no lugar XPTO. Ou as operadoras em si, eu preciso um cliente novo quis contratar o Wi-Fi para o stand dele e ele é um patrocinador muito grande, a gente precisa colocar o equipamento lá. Então, sempre que a gente vai elaborar um projeto, a gente pensa num projeto que já contenha os spare parts que a gente fala, né? Que são equipamentos de reserva. Então, se acabar tendo qualquer tipo de problema, de um equipamento queimar no meio do evento, né? Eventos são críticos, né? Ou de precisar instalar um equipamento novo em algum ambiente que não estava previsto antes, a Manhinfra é uma empresa que preza por isso e que a gente já tem esses equipamentos previamente estabelecidos e já reservados para esse tipo de coisa. Então, é uma segurança que a gente passa também para os nossos clientes, que é de extrema importância. Isso só para falar de alguns do que a gente enfrenta, dos problemas, situações que a gente enfrenta durante um evento, na concepção e durante a entrega e durante o evento também. Muita coisa muda ali. A gente tem que trocar, mais uma pérola, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Mas quantas vezes tive que fazer isso, trocar o pneu com o carro andando? Sim. Caraca, bicho. Os horários de atendimento, que eu acho que é um outro ponto só coisa fácil, né? A gente trabalha com mais de uma equipe, né? Por exemplo, no NOC, a gente começa a monitoria de manhã e o evento vai até a madrugada. Então, a gente não tem um time só para fazer esse tipo de monitoria, né? São times grandes e que se revezam. Então, toda a passagem de informação de um time para outro é um desafio. É uma rede muito grande, é muito complexa, tem muita informação, né? Às vezes aconteceu algo no período da manhã que o time da noite tem que estar sabendo, né, para poder tratar. Então, é um desafio muito legal. E se troca equipamento no meio do evento, assim, tipo... Troca.
Tá tendo um show tal. Acontece. Às vezes se você não consegue chegar no local onde o equipamento tá... É porque você imagina aquela galera. Ali, você tem um equipamento lá no lugar X lá e, cara, parou. Se der pra chegar no lugar X, troca. Tipo, no meio. Se for, por exemplo, torando lá. Se der pra chegar, não comprometer o evento, a gente já troca. Agora, se não compromete e... O Bruno Mars tocando evidências e... Torando, porque se der problema com o evento, ou seja, se alguma coisa que a gente faz atrapalhar o show, no caso, nesse exemplo, a gente vai ter que trocar. Porque senão o evento está comprometido. Agora, se eu estou provendo Wi-Fi para uma região ali e parou por algum motivo, sei lá, o caminhão derrubou uma fibra, e aí aquela área ficou sem Wi-Fi, mas eu não tenho acesso, e o Wi-Fi ali, a falta está fazendo falta, é claro, mas o show consegue continuar, aí a gente não mexe ali naquele momento. Deixa para mexer no Tem alguma coisa que você consegue mexer em potência de AP, para o AP ficar mais, entre aspas, mais forte, para eles cobrir aquela área que ficou cega? Existe isso ou não? Lá vem outra pergunta capciosa. Lógico. Então, aumentar a potência de AP nunca é a solução, porque você vai ter a disparidade de energia entre o access point e o dispositivo cliente. O Wi-Fi é uma rede de mão dupla, né? Não é que numa rede AM/FM que você aumenta a potência da antena transmissora e a antena receptora, por exemplo, no seu carro, ela não precisa devolver nada para a antena transmissora. Então ela pode, a transmissora muito forte e a receptora tem um ganho baixo, mas escuta e está tudo bem. O Wi-Fi não. As antenas, no caso, são dispositivos passivos, né? É o rádio que está dentro do seu celular, dentro do access point, que vai se comunicar com o rádio do outro dispositivo. O celular tem um rádio com uma potência muito baixinha, senão a bateria acaba muito rápido. Então, se eu aumentar a potência do AP, me dá uma falsa sensação de que ele está cobrindo uma área maior. E realmente ele vai cobrir. Mas dispositivos clientes na periferia dessa área maior não tem energia suficiente para gerar um sinal que vai ser escutado pelo AP. E aí dá essa disparidade de energia. Então, para melhorar alguma coisa, tipo uma área que está com deficiência de cobertura, tem que mexer no ganho da antena. E mexer no ganho da antena só tem dois jeitos. Ou eu troco o AP por um AP que tem uma antena de ganho melhor, quando a antena está dentro do equipamento. Ou eu troco uma antena, porque alguns APs têm antena externa. Eu posso trocar por uma de maior ganho. Só que nem sempre isso é a solução. Um bom desenho de rede Wi-Fi é a solução. E se um equipamento falha, outros aumentam um pouco a potência para cobrir aquela área de sombra, mas não tanto que vai fazer esse fenômeno que eu falei, de ter essa disparidade de energia. Que o dispositivo cliente vai estar ali nessa ex-área de sombra, vai enxergar o access point agora vai estar mais longe, de uma maneira um pouco mais fraca, mas ainda vai conseguir funcionar. Mas aumentar a potência do AP deliberadamente é uma falsa sensação que muita gente faz, né? Infelizmente. O que a gente mais encontra no dia a dia. Só que pior. Então a gente não deixa os nossos clientes fazerem isso jamais. Tá, esse homem é um professor, né, cara? É um professor. É um professor. Fagundão, nosso Fagundão é um professor. Professor Pasquale. A gente tem algumas soluções também que a gente usa nos eventos e que podem ser usadas nos nossos clientes convencionais, né? Que elas têm tecnologia de inteligência artificial. Então, ela consegue fazer uma boa varredura da rede e indicar pontos de melhoria que tem que ser aplicados na rede em si, né? Então, se você não tem um Eugênio, né? dentro de casa para poder... A inteligência artificial de alguns fabricantes é muito boa. Sim. Cara, ajuda demais. E a gente tem usado isso bastante nos eventos, né? Sim, ajuda bastante. Faz total diferença. Falar em inteligência, né? Voltando lá para BH, tá? O cliente pediu algum relatório para saber como que o cara se comportou no evento, quanto ele conectou, quanto tempo. Existe como extrair isso? Depois do evento feito, terminamos o evento, beleza, vou gerar um relatório para o cara entender o que aconteceu. Uma dessas ferramentas analíticas que a gente fez uso lá em Belo Horizonte, né, é essa ferramenta que também traz vários dashboards e vários relatórios, né?
Então, por exemplo, ele queria saber desde o consumo do link de internet que ele tinha, quanto foi consumido, para no próximo ano ele saber, puxa, eu preciso contratar o que eu contratei, porque links de internet grandes são extremamente caros, né? Então, o que eu contratei é suficiente ou posso diminuir o link de banda para o próximo ano? Ele queria saber o relatório de quantidade de pessoas por ambiente que ele tinha. Então, isso é uma informação que ele também quis. Todos os acionamentos, pequenos problemas, né, que possa ter na rede, ele queria um relatório e a gente consegue extrair através desse tipo de ferramenta. Então, é uma infinidade de relatórios que a ferramenta tem e que a gente também consegue customizar, que foram entregues para esse cliente e ainda mais. São relatórios que ficam disponíveis na nuvem por muito, muito tempo. Esse, por exemplo, contratou da gente para que ficasse disponível por 1 ano. Mas a gente consegue muito mais tempo do que isso se ele quiser fazer um histórico de informações dos eventos que ele faz. E como é um evento recorrente, né, que ele tem todo ano, a Maninfo foi a empresa que levou essa solução para ele nesse ano de 2023, então a gente acredita, e pelo que ele comentou com a gente, é algo que ele vai manter para os próximos anos, porque fez total diferença para entender o que o cliente dele estava buscando no evento. Cara, legal. A gente falou muito de Wi-Fi até agora, mas tem um ponto aqui que eu acho tão importante quanto o Wi-Fi no evento, que é a segurança de rede, né? Sim. Uhum. Importantíssimo. Cara, como que você pensa nisso? Como que você pensou nesses 3 eventos que você desenhou, que eu acho que foi o de São Paulo, o de BH e um aqui de Olambra? Sim. É sempre um desafio muito grande, né? E às vezes, como o Eugênio já falou, às vezes o cliente não está olhando muito afinco para... Aliás, ninguém olha, porque o cara quer que o cara conecte e tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Sim. Então, a gente basicamente fechou a parte de segurança de rede com 2 ferramentas, né, principais. Uma delas é a ferramenta de Captive Port, que a gente já explorou muito aqui, né? Onde a gente consegue ter as informações dos dados do usuário, de quem está se conectando na rede. Não impede, né? Só registra. Só registra. Isso aí. E a outra ferramenta que a gente usou é um firewall em si, né? De borda, de grande capacidade, né? Para que ele conseguisse fazer a abertura e a inspeção de cada pacote que estava sendo trafegado ali dentro da rede, né? Então, a gente consegue fazer vários tipos de bloqueio, referente a sites que não podem ser acessados, pornografia, enfim, vários... Ou até mesmo um site específico que o cliente não quer que o usuário acesse. Concorrente, não quero que você acesse o site do concorrente. Dá para fazer. Então, foram basicamente essas 2 ferramentas, né? A gente tem essas ferramentas disponíveis aqui dentro para uso, né? Em outros eventos. E... Muito desenho, muito pensamento, né? Discutindo muito com o time de especialistas para que a gente pudesse colocar o equipamento e a solução mais adequada lá para cada um dos eventos. Então, ou seja, além de tudo, a gente cuidou da segurança de dados do cliente que estava sendo trafegado naquele momento. Sim. A gente simplesmente não vai lá e fornece, beleza, vou te fornecer uma conectividade, vou te fornecer Wi-Fi, vou te fornecer... Experiência de usuário. Vou te oferecer ponto de rede, mas beleza, mas como que você assegura que isso tudo não vai ter um problema, É isso aí. Uma invasão, sei lá. Essa parte é importante, porque o que a gente discorreu até agora é tipo o que está saindo. Isso, e o que tá... Então, tem que ter o bloqueio contra aquilo que pode vir de fora. Sim. E aí o firewall faz esse papel também. E principalmente o especialista que está configurando. Eles que têm toda a expertise, o que eu devo bloquear, porque muitas coisas, dependendo do evento, do que o cliente precisa sair, portas lógicas, que é o quê? São a liberação de alguns serviços passarem pelo link WAN, passarem e saírem para a internet. Muitos serviços precisam sair. Então essas portas têm que ser abertas. Outras, não, precisam ser fechadas. Aí o especialista sabe o que ele tem que deixar aberto, o que ele tem que deixar fechado. Um firewall robusto consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficaz, mas a pessoa que configura tem que saber. E é aí que a gente protege o que está entrando e libera para entrar e sair só aquilo que a gente quer. Só aquilo que precisa realmente passar. E além de ter os especialistas, né, da parte de Wi-Fi e de redes, né, que hoje é um desses caras, a gente também coloca os especialistas na parte de segurança, né, rodando o turno, que, desde a parte de pré-configuração da rede até sustentação, NOC, os caras estão lá em loco por todo o período do evento para que, se acontecer qualquer coisa, eles possam atuar no bit o mais rápido possível. E além disso tudo, você tem que fazer chegar para o usuário que está lá na ponta uma velocidade que atenda ele, né? Exato, sim. Essa velocidade que precisa ter, essa largura de banda, essa disponibilidade, que a gente chama também de throughput,
ela não precisa ser fantástica. Se você está na sua casa, e seu dispositivo, seu celular é de ponta, e o modem que a operadora colocou para você também é muito bom, você fazendo o teste sozinho, tem inúmeros aplicativos para fazer teste na internet. Speed Test é muito popular, e você consegue taxas de transferência às vezes de 500 megabits por segundo, 600 megabits por segundo. É excelente. Só que você não precisa de tudo isso. Para você ver um vídeo em 4K, você vai precisar de 6, 5 mega. Para ver em 1080, com menos qualidade, mas ainda muito bom, em HD, você precisa de 1 mega. Então, se você estiver num evento e você quer ver um vídeo em HD ali, você precisa de 1 mega, no máximo 2 megas. E aí você pode usar o Speed Test e às vezes vai bater lá para você 7, 10 mega. Aí você tem uma falsa impressão de que está ruim. Mas não é que está ruim, é porque você está dividindo a largura de banda com inúmeras pessoas que estão em volta de você. O Access Point atende um por vez, então quanto mais pessoas conectadas, ele vai dividindo aquele espaço, aquele tempo, entre as pessoas que estão usando. Então 10 mega pode parecer pouco, mas é mais do que suficiente. Para você fazer, hoje o que a gente tem de mais complexo para atender na rede Wi-Fi, reuniões de videoconferência, que ela utiliza vídeo e voz ao mesmo tempo. Para você ter uma reunião de videoconferência boa, você precisa de pelo menos uns 10 mega para cada usuário conectado. Às vezes oferecer 10 mega numa rede totalmente lotada de gente é difícil. Mas a gente faz o possível para conseguir. No ambiente de escritório a gente consegue. Agora no ambiente de evento, onde tem muita gente, fazer uma reunião já é, primeiro, contraprodutivo. Você vai fazer uma reunião num evento? É difícil. Puta, eu já fiz. Então, porque você teve a necessidade. E a rede funcionou. Você tem que, não, eu usei o 4G. Ah, entendi. Mas você tem que convir que não é normal. Não é uma experiência boa. E aí... Então eu sou um cara que sempre faz coisas fora da curva. Então, eu não sou muito modelo para ninguém. Não vamos usar você como referência. Mas, por exemplo, a gente tá falando de evento especificamente. Você falou de baixar vídeo, mas na verdade o evento... ao contrário. Você quer transmitir, você quer postar uma foto, você quer filmar o que está acontecendo, você quer fazer live. Sim. Muda alguma coisa? Ou é o mesmo modelo de negócio? Para o Wi-Fi é a mesma coisa. Para a rede local, que é a LAN, que são suítes que agregam os equipamentos de Wi-Fi, que são os access points, também é a mesma coisa, porque é bidirecional e é a mesma velocidade tanto para upload quanto para download. O que pode mudar é o tipo de link de internet que está sendo colocado lá no local. Alguns links de internet são síncronos, ou seja, a mesma velocidade de upload, de download. Quanto tempo você levou para guardar essa palavra, cara? Você veio com ela dentro da sua casa. Eu vou perguntar um negócio para você, você vai ver. Quão antigo vai ser a resposta? O que você lembra de síncrono e assíncrono? Da Speed. Os modem. O Speed. Isso não é da minha época. Claro que é da sua época, porque os modems hoje ainda são assíncronos. Aqueles modems Datacom que a gente instalava com 805, lembra? Exato. Porque o que é o síncrono assim? O assíncrono é quando o upload e o download têm velocidades diferentes. Como a grande maioria das redes, o download é mais exigido, então você tem taxas de download muito maiores. Se você tem um link desse no evento, você pode ter problema. Porque você acha o link de 1 mega. Um exemplo. 1 mega é bem pouco, né? Vamos mudar. Um link de 1 giga. Mas se ele for um link assíncrono, provavelmente o upload vai ser em torno de uns 150 mega. Então, às vezes o cliente está esperando que o link provenha 1 giga de transferência, mas é só para download. Para upload pode ser muito menos. Então ele tem que ter a preocupação de contratar um link dedicado ou algum tipo de link que provenha a mesma velocidade de download e de upload. E como você falou, em evento cara, o upload. É o upload que vai bombar, né, cara? A título de curiosidade, né, as operadoras que forneceram a parte de link de internet lá nesse evento de São Paulo, elas disponibilizaram 22 GB de internet para fazer o evento. Síncrono. Mas é muita banda. 22 GB. É uma capacidade de download que a gente nunca vai ver em casa. Chegou a bater... Não, vai ver um dia, eu acho. Mas acho que demora um pouco. Chegou a bater 9 GB simultâneos ao mesmo tempo. Cara, eu sou da época que se eu tivesse 512K, eu tava feliz. Bom. Uhum. Hoje a gente fala de 1 GB já. Isso não era da sua época.
Que era na época do Moro fazer barulhinho. O Modem West Robotics. Tipo IG, assim, cachorrinho, essas coisas? Eu sou antes disso, cara. Aqui é old school. Nossa. Muito. Aqui Muito. eu tô só no meio dos fera aqui. Só dinossauro mesmo. Isso aí, dinossauro. Cara, e o que mais vocês entendem que é importante ter no evento, que a gente não falou aqui, que eu acho que é um ponto que o cara tem que prestar atenção para fazer um evento? Faltou a gente discutir alguma coisa aqui? Deixo a palavra aí com vocês. Olha, a gente sempre vai achar alguma coisa. Uhum. Você vai achar evento. Mas não precisa inventar, sempre tem muita coisa. Tem, sim. O que a gente... Isso aí é mais um recado para os nossos atuais clientes e futuros clientes. É realmente saber o que ele precisa trafegar no local. Muitos não têm essa concepção. Eu preciso de Wi-Fi. Ok, você precisa de Wi-Fi. Todo mundo precisa. O que você vai trafegar na sua rede Wi-Fi? Tudo. Ok, tudo o quê? Tudo é muita coisa. Seja um pouco mais específico. Porque eu vou projetar a rede de acordo com a tua necessidade. Vamos pegar um exemplo, fugindo um pouquinho de evento, mas só para ilustrar a diferença. Se eu pegar um centro de distribuição de uma grande empresa, que vai usar somente leitores de código de barra naquele centro de distribuição, eu vou projetar a rede para atender aquele dispositivo, que trafega um pacote muito pequenininho, tem uma antena muito potente, porque a bateria dele é grande. Então é uma rede totalmente diferente se aquele mesmo local tivesse um monte de escritórios. Os APs iam ser diferentes, as potências diferentes, a quantidade ia ser muito diferente. Na rede de escritório tem muito mais APs. Porque eu preciso atender aplicações mais complexas, as benditas videoconferências. Então, o cliente ele precisa saber que tipo de aplicação que vai rodar. Trazendo essa informação um pouco mais peneirada, a gente consegue desenhar uma rede melhor. Mas eu sempre consigo extrair isso dos clientes. É que às vezes muda o jogo no meio do caminho, né? Que nem no evento lá, que eu ia ter numa área que ia ter um monte de repórter. Se eu não soubesse, os repórteres mudaram tudo para outra área. Aquela outra área não estava preparada para aquele tráfego gigante dos repórteres. Então, ia ser um desastre. E aí ia falar que a rede Wi-Fi não funciona. Mesmo que fosse num pedaço, ela não ia funcionar, porque ela não ia funcionar para os principais usuários. Então, é muito importante nos dar esse subsídio de o que vai trafegar. E aí, onde vai trafegar, aí deixa que eu descubro. Mas trazendo o que vai ser trafegado é importante demais. E eu não inventei. Não, isso é 100% verdade. E você? Eu acho que um ponto importante é que os clientes busquem por empresas que tenham capacidade de conhecimento para implantar esse tipo de projeto, né? Aqui, né, sem demagogia, mas falando da Maninfo, nós somos uma empresa que tem essa capacidade, que temos os especialistas que podem fazer e desenhar esses projetos da melhor maneira possível, né? Eu acredito em você. Pô, tamo junto. E a gente já teve clientes que chegaram até nós, né, por conta de terem feito eventos com outros integradores, tiveram problemas absurdos, assim, de realmente a rede não funcionar de maneira nenhuma, né? E às vezes o que falta é apertar o parafuso, né? A gente sempre fala muito isso, saber qual parafuso apertar, né? Então busque por empresas que saibam apertar o parafuso. Essa no meu livro você processado. Isso aí é plágio. É plágio. Essa é antiga. Bom, senhores, tenho que agradecer. Passou muito rápido, né? Vocês devem me amar, porque eu não segui nada que tá aqui. Ele tá acostumado. Tá tudo certo. O Tyler ainda não, você sabe que é a segunda vez. Agradecer muito a presença de vocês, foi animal o podcast. Vocês são espetaculares. Assim, o trabalho do Eugênio eu já conheço há muitos anos. O Tyler a gente está trabalhando há alguns anos já. Agora diretamente, que é um prazer. E vamos para cima, gente. Obrigado. Imagina, foi um prazer. Ficamos por aqui. Até uma próxima com o Mancast. Eu sou o Adriano. Nos vemos. Wi-Fi. Obrigado. Wi-Fi.